Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? No domingo passado, nós refletimos sobre o que está registrado lá em Atos, no capítulo 1. Um episódio extremamente importante na vida de Jesus. Aquele momento em que ele se despede dos seus discípulos definitivamente, em que ele sobe aos céus. E ele dá para os seus discípulos uma missão, um desafio. Que vocês sejam minhas testemunhas em todo o mundo. E os discípulos ficam ali paralisados, olhando Jesus subir para o céu. Aí vem os anjos e dizem: o que vocês estão fazendo parados aí, olhando para o céu? Só que, na verdade, eles não tinham que sair correndo e testemunhando de Jesus. Porque o mesmo Jesus que disse que eles deveriam ser testemunhas dele, ele falou: vocês serão minhas testemunhas, mas por enquanto, esperem aí em Jerusalém, porque vai acontecer algo muito especial. Vocês serão revestidos de um poder especial. Virá sobre vocês o Espírito Santo. E eles fizeram isso. E eles obedeceram a esta orientação de Jesus. E ficaram ali em Jerusalém durante mais alguns dias. Até que aconteceu aquilo que Jesus Cristo tinha previsto. E nós vamos agora, nesta noite, ler sobre o que aconteceu nesse dia tão especial. No capítulo 2 do livro de Atos, nós temos um registro de um fato histórico extremamente importante. Nós temos aqui um momento novo, eu diria, na história da humanidade, na dinâmica do relacionamento de Deus conosco. O evento registrado aqui tem uma data precisa. É o dia de uma grande festa judaica, dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, os judeus celebravam as chamadas festas das semanas. Originalmente era uma festa que marcava o dia da colheita, das primícias, quando o povo oferecia para Deus os primeiros frutos da safra. Mas com o tempo, esta data também passou a ser comemorada como sendo o tempo em que Deus tinha entregado a Moisés a lei, lá no deserto ainda. Muito bem, esta festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. E nesse caso aqui, 50 dias depois da morte de Jesus, porque Jesus Cristo morreu exatamente na sexta-feira da Páscoa. Vejamos então o que aconteceu neste momento na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 1, você pode ler na sua própria Bíblia ou, se preferir, acompanhar o texto que está ali na tela. Diz assim a palavra de Deus: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Preste bem atenção nessa expressão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus. E, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos todas as pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que isto significa? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário,
O que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Muito bem. Diferentes grupos cristãos interpretam esse capítulo de diferentes maneiras. Mas há um ponto comum entre todas as interpretações deste texto que eu acabei de ler. O Espírito Santo vem ao mundo de uma forma completamente inusitada. Como nunca antes ele tinha vindo. Naqueles dias, os primeiros discípulos receberam aquilo que também nos é ofertado. O presente mais valioso que Deus pode nos dar. O Espírito Santo, o próprio Deus. A partir desse momento, os cristãos então passam a ter acesso a uma bênção maravilhosa. Há uma bênção extraordinária. Uma bênção que eu confesso tenho até dificuldades para descrevê-la, tão grande ela é. A plenitude de Deus em nossas vidas. E é nessa perspectiva que eu desejo ver com os irmãos o texto de hoje. A plenitude de Deus na sua vida, na minha vida. Nós sabemos que a intimidade do ser humano com Deus foi quebrada lá no começo, no Jardim do Éden. Sabemos que esta quebra afetou não apenas o relacionamento do ser humano com Deus, mas os relacionamentos interpessoais. Deus sempre desejou recuperar esta comunhão e ter uma comunhão conosco num nível muito profundo e ver também as pessoas se relacionando de forma harmônica. A Bíblia traz exatamente essa história, este esforço de Deus, este projeto de Deus que chamamos de projeto de redenção. Deus vem então ao nosso encontro, ao encontro daqueles a que Ele criou a sua imagem e semelhança. E nós temos então alguns grandes capítulos nessa história da redenção. Um deles acontece quando Jesus Cristo vem à Terra. O Natal traz este momento extraordinário em que Deus, na pessoa do seu Filho, vem ao nosso encontro. Jesus Cristo vem aqui, vai cumprindo o projeto do Pai, e nós temos um outro capítulo muito importante, que é quando Jesus Cristo morre na cruz, carregando sobre si os nossos pecados, e nos possibilitando chegar completamente livres do pecado na presença do Senhor. E esta oferta de Jesus, ela foi aceita pelo Pai e foi confirmada quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. E temos então aí na ressurreição de Jesus um outro capítulo importante na dinâmica desse nosso relacionamento com Deus. Mas a história não termina aí. Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, disse: eu vou mandar alguém que vai estar com vocês, que vai ser o Consolador, que vai dar poder para vocês. Mas melhor e mais do que tudo isso, é alguém que vai habitar em vocês. Até aquele momento, a revelação máxima de Deus tinha sido Jesus Cristo. Esta presença de Deus no mundo se dava de uma forma plena por meio de um homem, de uma só pessoa. Mas agora, nós temos uma nova realidade. Um detalhe que chama a minha atenção quando eu leio esse texto é que todos os seguidores de Jesus Cristo, que estavam ali aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, experimentaram a plenitude do Espírito Santo. E aí então nós temos no Pentecostes, com discípulos plenos do Espírito Santo, um novo capítulo que se inicia na história da redenção. É interessante contrastarmos esse momento com outro
que ocorreu muitos anos antes. Como fruto do pecado e do afastamento de Deus, em um determinado momento os homens quiseram fazer, pelo seu próprio prazer, pela sua própria determinação, uma torre que chegasse até o céu. Eles queriam um grande nome, mas eis que vem Deus e confunde a língua entre eles. Nós temos ali o episódio da Torre de Babel descrito em Gênesis capítulo 11. Aqui agora nós temos um movimento inverso, em que aqueles que antes estavam separados pela barreira da língua e pelas etnias, eles se unem por uma ação especial do Espírito Santo, quando eles são capazes de se entender perfeitamente, como se falassem todos uma mesma língua. E este foi apenas um dos sinais extraordinários desta vinda do Espírito Santo sobre eles. Houve outros dois, um vento impetuoso e línguas de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles homens e mulheres que estavam ali, esperando esta promessa do Senhor, reunidos no cenáculo. Como eu disse, a vinda do Espírito Santo inaugura então uma nova fase no relacionamento de Deus com toda a humanidade. É mais um sinal do reino de Deus. No final deste capítulo 2, nós temos um outro evento extremamente importante. Surge a primeira igreja cristã na face da terra. Não estou dizendo a primeira igreja batista, viu? Seria muito bairrismo. É a primeira igreja de Jesus Cristo na face da terra. E o que aconteceu então, nesse contexto? Como eu disse, coisas espantosas aconteceram, precedendo esta formação da igreja. Como aconteceu na morte de Jesus Cristo, manifestações físicas, manifestações na natureza, o céu se escurecendo, sepulcros se abrindo. Nós temos aqui também, nesse novo momento da revelação de Deus, um vento forte, impetuoso e algo difícil até de imaginarmos, labaredas de fogo sobre a cabeça dos discípulos. Eu confesso aos irmãos que se eu tivesse que escolher 3 episódios bíblicos para estar ali presenciando, podendo voltar no tempo, esse era um que eu queria estar presente. Eu queria ver esse primeiro movimento da igreja, a descida do Espírito Santo e a formação da primeira igreja. Mas como isso não é possível, nós podemos imaginar o que aconteceu ali. A plenitude do Espírito Santo se manifestou na pregação do Evangelho em diferentes idiomas. Há determinados grupos que vinculam o estar cheio do Espírito Santo, o ser batizado com o Espírito Santo, ao falar línguas estranhas, ou línguas chamadas estáticas. São línguas incompreensíveis aos ouvidos humanos. Algumas pessoas dizem que são mistérios de Deus. E há pessoas que buscam ardentemente falar essas línguas, ou buscam o batismo com o Espírito Santo e entendem que o estar cheio do Espírito Santo, ou ter a segunda bênção de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, vai ser evidenciado por um falar nessas línguas. Línguas que precisam, inclusive, de um intérprete humano para que possam edificar a igreja. A Bíblia fala, lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que existe de fato um dom de línguas. E existe um dom de interpretação de línguas. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12 e com mais detalhes no capítulo 14. Hoje eu não vou explicar o que são essas línguas, esse dom de línguas. Mas o que eu quero deixar bem claro, analisando este texto de hoje da Palavra de Deus, que o que aconteceu ali em Jerusalém nesse dia não tem nada a ver com esse dom de línguas, que é um dos dons do Espírito Santo, que é uma das manifestações do Espírito Santo na vida dos que creem, e que não é um dom dado a todas as pessoas. A teologia pentecostal afirma que o cristão deve buscar a segunda bênção, deve buscar o batismo com o Espírito Santo, e que a evidência de que ele foi batizado no Espírito Santo é falar uma língua estática, é falar uma língua que ninguém entende. E enquanto ele não vive essa experiência, alguns chegam a dizer, essa pessoa não tem o Espírito Santo. Mas não é assim que nós compreendemos. Nós batistas históricos, nós evangélicos históricos, temos outro entendimento, a partir do que está claro para mim no texto. O Espírito Santo veio e todos aqueles que estavam ali, diz o texto, foram cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. Nesse momento histórico aconteceram alguns fatos que não se repetiram em outros lugares, que nunca mais se repetiram. Porque se você imagina, para receber o Espírito Santo, teria que acontecer tudo que está descrito em Atos 12, era de se esperar que quando uma pessoa recebesse o Espírito Santo hoje,
também houvesse um vento impetuoso e houvessem línguas de fogo sobre as pessoas, mas nós não temos registros acerca disso. Então já começa por aí este equívoco na interpretação do que é ser cheio do Espírito Santo, do que é ser batizado com o Espírito Santo. Na verdade, todo cristão, todo aquele que recebe Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo e nesse momento da sua conversão é batizado pelo Espírito Santo. O que aconteceu então ali em Atos capítulo 12 foi um milagre, que não ficou se repetindo em outros lugares várias vezes. Houve algo semelhante mais adiante, como nós vamos ver posteriormente, lá em Atos capítulo 10 e em Atos capítulo 19. Mas naquele momento, aquele milagre tinha um propósito especial. Primeiro, a presença do fogo representando o Espírito Santo, a presença de Deus poderosa. E como eu falei, acontece aqui então exatamente o oposto do que aconteceu lá em Babel. As pessoas têm a oportunidade de ouvir na sua própria língua a mensagem do Evangelho, indicando assim a universalidade desta mensagem. Quem começou a pregar para aquelas pessoas na própria língua delas não foram eruditos, não foram pessoas que eram poliglotas. A Bíblia diz claramente, homens simples, galileus, pessoas humildes, da região mais menosprezada naquele tempo, naquela região. O que aconteceu em Jerusalém, meus irmãos, naquela oportunidade, se fosse nos dias de hoje, talvez acontecesse numa cidade como Paris, uma cidade que recebe pessoas de todos os lugares do mundo, uma das cidades mais visitadas em todo o mundo. Você então imagina um grupo de turistas ali, em torno da Torre Eiffel, e de repente, então, pessoas falando, cada um na sua língua, um falando chinês, outro falando japonês, outro falando espanhol, enfim, as diversas línguas, alemão, italiano, português, inglês, e de repente, pessoas simples que estivessem ali, franceses que só soubessem o francês, sendo cristãos, de repente estivessem ali perto da torre e começassem a evangelizar e a pregar e a falar numa língua em que cada pessoa entendesse exatamente o que eles estavam falando sem necessidade de intérprete. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, esse foi um milagre, indicando que aquele evangelho de Jesus e o testemunho de Jesus não era algo apenas para os judeus. Muito embora as pessoas que estavam ali naquele dia, eles fossem ou judeus, ou fossem descendentes de judeus, ou então pessoas que tinham se convertido ao judaísmo. Porém, eles moravam em todos aqueles outros lugares que nós lemos ali. Era uma festa que reunia pessoas de todo o mundo, e pessoas que nem todos eles sabiam falar a língua corrente naquele lugar. Não falavam nem o hebraico, nem mesmo o grego ou o aramaico. E eles ouviram então, na sua própria língua. E por isso eles ficaram espantados. Como é que nós estamos ouvindo esta mensagem desses homens que não sabem falar a nossa língua, mas eles estão falando? Ou então eles falavam a própria língua, mas eles escutavam na língua nativa. Não sabemos com exatidão se o milagre estava no falar ou no ouvir, mas houve uma comunicação sobrenatural e a barreira de idioma foi superada, indicando, o que é mais importante, a universalidade do Evangelho. O milagre linguístico, então, teve a ver com esse foco de que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos, para todo mundo, e Deus quer que ele atinja todas as nações. Uma terceira verdade que esse texto nos traz é que a plenitude do Espírito Santo se manifestou e se manifesta num desejo irresistível por parte de quem é tomado pelo Espírito Santo de compartilhar o Evangelho. Uma das evidências da plenitude do Espírito Santo em nossa vida é o entusiasmo em partilhar a fé. As pessoas dizem, olha, para você ser cheio do Espírito Santo, para você manifestar que você está pleno do Espírito Santo, você tem que fazer milagres, tem que fazer coisas extraordinárias. Não. Quando nós vivemos algo muito especial, quando nós vivemos uma experiência muito marcante na nossa vida, não é verdade que nós sentimos quase um desejo quase irresistível de falar o que nós estamos vivendo? Uma pessoa, por exemplo, que lutou muitos anos para passar no vestibular. E ele então olha lá e vê o seu nome na lista dos aprovados, num curso difícil. Não é verdade que ele fica com muita vontade de ligar para todo mundo, de falar com seus familiares e amigos, e até com desconhecidos, eu passei no vestibular. Uma pessoa que tem um sonho de fazer uma viagem, de repente ela está ali com as passagens na mão para fazer essa viagem.
Ela fica com vontade de compartilhar com todo mundo. Se ela vai lá no cabeleireiro, ela quer contar para a sua cabeleireira: eu vou viajar amanhã lá para a Europa, para tal lugar, enfim. Quando a pessoa planeja mudar de país, ela quer um novo desafio, de repente ela recebe um convite de uma empresa, tem uma oportunidade de empresa naquele país que ela gostaria de ir. Não é verdade que essa pessoa fica com desejo de compartilhar com todo mundo? Conseguiu fechar um grande negócio. Agora mesmo, depois da Assembleia Convencional, como já mencionei aqui para os irmãos, este foi um sonho que Deus colocou no meu coração há tanto tempo atrás. E durante aqueles dias da convenção, e logo depois da convenção, nos 2, 3 primeiros dias, a única coisa que eu queria falar era sobre convenção. Eu queria conversar com outras pessoas, eu queria expressar a alegria que estava no meu coração. Foi isso que aconteceu, guardadas as devidas proporções com aquele povo. Eles estavam tão empolgados com Jesus, com a obra de Jesus, com a ressurreição de Jesus, com aquele poder que eles estavam sentindo dentro deles, que eles, plenos do Espírito Santo, não podiam deixar de falar das coisas que estavam no seu coração. Então, você quer saber se você está pleno do Espírito Santo? Avalie o quanto você está empolgado com Jesus, o quanto você está empolgado com a graça de Deus, o quanto o seu coração arde de desejo de partilhar as boas novas do Evangelho. E aquele povo estava tão empolgado que eles chegaram a ser confundidos com pessoas bêbadas. E aí então, alguns que zombavam dizendo: esses aí falando de Jesus dessa maneira, ele só pode ter tomado uma. Mas o apóstolo Pedro, corajosamente, um homem que não tinha a capacidade intelectual de um Paulo, não era um grande orador, era um pescador rude, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo, e ele tinha uma liderança dada por Deus tão grande, que ele pega a palavra, e ele explica, ele procura explicar o que estava acontecendo ali. E mesmo sendo um homem rude, ele conhecia um pouco das Escrituras, ou talvez muito até, tendo a oportunidade de caminhar com Jesus durante 3 anos, certamente, ele foi muitas vezes doutrinado e ensinado pelo Senhor. E ele cita a profecia lá de Joel, capítulo 2, do versículo 28 a 32. E ele explica então que aquele momento, aquela situação, aqueles cristãos plenos do Espírito Santo, era um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Quando Joel profetizou, ele estava falando do juízo de Deus sobre aquele povo numa situação de caos. Havia uma praga de gafanhotos que destruiu toda a plantação. E ele fala sobre esse juízo de Deus, mas depois ele diz: mas vai haver um dia em que vai haver um tempo de restauração. E não será apenas uma restauração física, uma restauração das colheitas. Vocês vão experimentar uma renovação espiritual e uma bênção inusitada. Porque o Espírito Santo de Deus será derramado sobre todas as pessoas. Quando o reino de Deus chegar, o Espírito Santo de Deus será algo que todos os cristãos, que todos os seguidores do Senhor poderão receber. E é isso que o texto citado por Pedro enfatiza. E Lucas registra exatamente parte dessa profecia, quando ele diz filhos e filhas, indicando homens e mulheres, não há distinção de gênero. Quando ele fala de jovens e velhos, na cultura judaica talvez pudéssemos pensar que apenas os idosos, com muita experiência, pudessem ter essa bênção de ter o Espírito Santo. E ele fala de coisas que aconteciam com pessoas que recebiam o Espírito Santo em tempos passados. Uma pessoa, quando recebia o Espírito Santo, lá no contexto do Antigo Testamento, geralmente vinha algo de especial para ela. Ou ela tinha uma visão, ou ela tinha um sonho, ou ela tinha uma revelação especial. Tanto assim que os profetas, quando eles iam falar, eles diziam: assim diz o Senhor. Tive uma revelação de Deus, tive um sonho, e Deus mandou trazer esta mensagem. Não era um privilégio de todos. E ele diz: homens, e não apenas homens, mas também mulheres, jovens e velhos, não apenas os velhos. Lembrando que na cultura judaica o idoso era muito bem valorizado. E aí ele diz: até mesmo servos e servas. Aí nós temos uma quebra de um paradigma. Apenas uns poucos. Alguém como Davi, alguém como
um rei importante ou um profeta muito destacado é que poderia ter o Espírito Santo. Mas ele diz, não, até mesmo servos e servas, qualquer pessoa. O Espírito Santo agora se tornou, por assim dizer, uma pessoa que age e que pode ser recebida de uma forma completamente democrática. Lá no contexto do judaísmo, as mulheres não podiam entrar num determinado lugar no tabernáculo, elas tinham um pátio das mulheres. Os gentios, pior ainda, ficavam de fora, bem de longe. Agora, tudo muda. Porque o Espírito Santo não vem mais apenas sobre sacerdotes, não vem mais apenas sobre reis e profetas. Ele vem para todos. É interessante que mesmo aqueles que tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo, não tinham esse privilégio durante toda a vida. Davi mesmo, quando peca, o que ele pede a Deus? Ó Senhor, quando eu estou agora nessa situação tão difícil, não retires de mim o teu Espírito. Porque o Espírito Santo não era uma propriedade permanente. Não era uma realidade permanente na vida nem desses sobre os quais o Espírito Santo vinha. Então, é como que no Antigo Testamento, um grupo seleto de pessoas, para um propósito muito específico, recebia o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vinha temporariamente, por um tempo. E às vezes ele se retirava, depois de ter cumprido aquele propósito. Provavelmente quem ficava mais com esta presença do Espírito Santo na sua vida eram os reis, que tinham uma grande responsabilidade de liderar toda a nação. Agora, a situação é diferente. Porque a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem para todos nós. E vem de forma permanente. E ele não vem apenas como uma força. Ele não vem apenas como uma influência. Ele não vem apenas como algo externo, fora de nós. Ele vem habitar em nós. O nosso corpo se torna morada do Espírito Santo, morada do próprio Deus. E isso é tão impactante que o apóstolo Pedro usa uma linguagem profética. Quando os profetas falavam de um evento que estava acontecendo naqueles dias, mas apontando para uma realidade futura. Uma promessa que se cumpre em duas etapas, e é o que nós temos aqui. E por que nós afirmamos isso? Que esta promessa, desta plenitude de Deus na nossa vida, se cumpre em duas etapas. Porque naquele dia ali, de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os primeiros cristãos, o apóstolo Pedro diz que estava acontecendo, que aconteceria algumas coisas que de fato não aconteceram literalmente. Ele fala aqui de sinais na terra, sangue e fogo, nuvem de fumaça, o sol se escurecendo, a lua se tornando vermelha como sangue. Mas ele diz, essas coisas vão acontecer no futuro. Antes que chegue esse dia, na consumação dos séculos, esta presença do Espírito Santo aqui se manifestando agora, é um sinal daquilo que vai acontecer no futuro. Ou segundo outros intérpretes, esta é uma linguagem simbólica que indica uma intervenção extraordinária, maravilhosa, inigualável de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, Pedro, em seu discurso, usa esta linguagem apocalíptica, comum na literatura profética do Antigo Testamento, alertando o povo sobre a iminência do dia do Senhor. Por isso ele termina esse pedaço do seu discurso dizendo que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo de ser julgado pelo Senhor, será salvo por Jesus Cristo. Nós temos então, meus irmãos, que a partir da vinda do Espírito Santo, ter esta consciência de que Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que foi se revelando ao longo da história progressivamente, a partir deste dia de Pentecostes, a partir da vinda do Espírito Santo, envia o seu Espírito, não para simplesmente pairar sobre as águas e criar a vida humana ou a vida bios aqui na terra. Nós temos esse Espírito não apenas limitado a um Deus que se torna carne, uma só pessoa, como aconteceu com Jesus.
porque em Jesus habitava toda a plenitude de Deus. Aquilo que Jesus teve de forma plena na sua vida, nos é colocado como uma possibilidade. Cada um de nós tem esse privilégio extraordinário. Ter o seu próprio corpo como habitação do Espírito Santo. E devemos disponibilizá-lo para que nele Deus habite plenamente. Por isso que nós temos na palavra de Deus o convite, o desafio. Encham-se do Espírito Santo. Quando isso acontece, que evidências existem na nossa vida? Além dos frutos do próprio Espírito Santo, apresentados em diversos lugares da Bíblia, nós temos o testemunho vibrante de quem é Jesus. Você se lembra quando você se converteu? Talvez você tenha passado por uma experiência muito forte, especialmente se você não viveu desde cedo no contexto de uma igreja. O Espírito Santo veio em sua vida e você sentiu uma alegria muito grande. Talvez em outros momentos da sua caminhada cristã, Deus teve uma visitação especial na sua vida. Num congresso, quando você era jovem, um adolescente, num culto especial, numa viagem missionária. Peça a Deus que essas experiências se repitam. Para que a sua vida cristã não seja uma vida monótona, mas que ao contrário você sinta o calor e esta presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus inflame o seu coração e o meu coração com o desejo de compartilharmos a nossa fé. Que a nossa maior alegria seja ser instrumento de Deus para fazer discípulo de Jesus Cristo. Uma igreja plena do Espírito Santo é uma igreja que não se envergonha de testemunhar a sua fé. É uma igreja que quebra as barreiras e fala de Jesus com coragem e poder. Uma igreja em que cada cristão é grato por saber que existe a possibilidade de ser pleno do Espírito Santo. Que esta possibilidade seja uma realidade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Feche seus olhos. Peça a Deus, Senhor, com todas as minhas limitações, com todas as minhas fraquezas, eu quero ser pleno do Teu Santo Espírito. Mesmo que eu não veja coisas tão extraordinárias quanto aconteceu ali em Atos capítulo 2. Mas diga para Deus, eu creio, Senhor, que o Teu poder e a Tua presença têm a mesma força. E eu quero que a minha vida seja plena do Senhor. E que isso me leve a partilhar o Evangelho de Jesus, assim como aconteceu ali na igreja primitiva. Peça ao Senhor que na vida de nossa igreja haja algo semelhante ao que aconteceu na igreja primitiva. Cristãos plenos do Espírito Santo e a manifestação deste poder do Senhor no meio do seu povo. Que nós possamos buscar algo mais profundo. Que não nos contentemos com aquilo que já temos recebido até aqui. Peça a Deus isso neste momento. Peça ao Senhor que coloque no seu coração este fogo tão grande, que o ajude a perceber possibilidades de testemunhar da sua fé, levando outros a conhecerem o Deus verdadeiro. Ó Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. É o que fazemos agora, Pai, no poder do Teu Santo Espírito e no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.